O Cavaleiro do Mar, Jinbei, chegou para reforçar o bando dos Chapéus de Palha. E se antes eles já eram fortes com o trio monstro, imagina agora com a presença do tritão mais forte desse mundo. A gente sabe que o Jinbei é muito forte, mas você sabe o que torna ele um homem-peixe tão superior aos outros? Então chega mais que eu vou te explicar isso mostrando todos os poderes do Jinbei. Eu tenho certeza que existem poderes aqui que você nem imaginava que ele tinha. Então vem comigo descobrir todos. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, o Jinbei foi um personagem que foi apresentado para nós como um dos 7 Shinchibukais. E por estar com esse título de tamanha expressão, a gente já imaginava que ele tinha um poder assombroso. Com certeza ele era forte. E todo esse incrível poder foi demonstrado na Guerra de Marineford, onde ele provou sua força quando demonstrou ser mais forte do que o próprio Gekko Moria. E como nós havíamos visto no arco de Thriller Bark, tinha uma força capaz de lutar contra todos os Chapéus de Palha ao mesmo tempo. E seus poderes ficaram ainda mais fortes depois do time skip de 2 anos, onde ele passou por longas jornadas com seus companheiros tritões e acabou aumentando o seu poder de luta. Já depois, na Guerra do País de Wano, o Jinbei entrou na lista dos piratas mais fortes desse mundo, alerta de spoilers galera, onde ele conseguiu derrotar o poderoso Tobiropo Wushu, e ele alcançou uma incrível recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berries. Mas é claro que para conhecer todos os poderes desse monstro, você tem que primeiramente se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aqui embaixo. Assim você não perde nenhum vídeo de One Piece que lançamos aqui. Estamos lançando um vídeo de One Piece por semana. Então é muito importante você se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E bora para os poderes do Tritão. Haki do Armamento. Esse tipo de Haki consiste em endurecer partes do corpo com uma espécie de substância invisível, algo assim, para poder aumentar o poder de ataque e resistência do usuário. Ou seja, com essa habilidade, o Jinbei se torna capaz de aplicar uma armadura invisível em seu corpo para servir tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Portanto, quando ele é atacado pelos inimigos, o Jinbei consegue revestir seu corpo com essa armadura de Haki bem no ponto onde seu inimigo está atacando. Então, por estar se defendendo com essa técnica, ele acaba evitando que o inimigo inflija golpes ainda mais potentes. Já na parte ofensiva, o Jinbei consegue revestir seus punhos ou pernas para atacar seu inimigo com uma intensidade ainda maior. Então se o Jinbei já era muito forte mesmo sem usar o Haki do Armamento, imagina só o quão poderoso ele fica utilizando esse poder. Pois é sem sombra de dúvidas, o Haki do Armamento, uma das principais habilidades dentro do arsenal do Jinbei. Haki da Observação. Essa técnica permite que seu usuário tenha um sensor em forma de Haki, possibilitando que ele sinta a presença de qualquer pessoa ou objeto que esteja ao seu redor, sem nem ao menos precisar enxergar. Ou seja, ele pode sentir objetos que estão atrás dele ou pessoas. Essa inclusive é uma técnica muito útil durante o combate, onde o usuário se torna capaz de perceber os ataques inimigos, independente de onde venham. No caso do Jinbei, essa se torna uma técnica muito eficaz para ele, porque compensa a sua falta de velocidade. E como nós sabemos, sua agilidade fica mais baixa quando ele está em solo terrestre. Quando ele está na água, ele é muito mais rápido. Enfim, não há nenhum momento que ficou explícito para nós que o Jinbei utilizou essa técnica. Porém é confirmado de uma forma oficial que ele domina o Haki da Observação em uma ótima escala. E é óbvio que ele tem que saber uma técnica dessa, né galera? Até porque, como eu disse agora há pouco, o Jinbei não é lá o cara mais rápido desse mundo. Por isso é essencial que ele tenha o domínio dessa técnica para chegar no patamar que ele está atualmente. Super força. Por ser um homem peixe, o Jinbei é 10 vezes mais forte do que um humano normal. Ele tem a força de 10 homens. Apesar de forte, ele admitiu que não é tão habilidoso quando está em solo terrestre, o que dá a entender que ele é muito mais forte no mar. Apesar de dizer isso, ele ainda demonstrou uma força absurda, e quando no arco de Impel Down, levantou uma das portas maciças da entrada da prisão com pouco esforço, e usou-a como uma jangada para fornecer a passagem sobre o mar. Além disso, é dito que antes do Ace entrar para a tripulação do Barba Branca, ambos entraram em confronto, e mesmo Ace já possuindo os poderes da Mera Mera no Mi, ambos travaram uma batalha muito acirrada, o que acabou provando que ele possui uma força física fora do comum. Fora que durante a Guerra de Marineford, ele conseguiu golpear Gekko Moria de uma forma tão intensa que fez ele cair a poucos metros de distância. Também durante o arco de Whole Cake, a Big Mom estava prestes a atacar o navio do Chapéu de Palha, mas graças à incrível força do Jinbei, ele conseguiu acertar um golpe que jogou ela para longe. E olha que isso é um feito e tanto, né galera? Pois a Big Mom tem demonstrado ser uma das pessoas mais fortes e resistentes do mundo de One Piece. Então imagina só o quão forte é o Jinbei para atordoar danos nela e também bater de frente com uma Yonkou. Só de acertar um golpe eficaz é um feito e tanto.
super resistência. O Jinbe tem uma resistência fora do comum. Ele tem uma tolerância à dor que compreende até mesmo os marinheiros mais fortes desse mundo. Quando ele se negou a lutar na guerra de Marineford contra os piratas do Barba Branca, o governo cassou seu título de Shichibukai e julgou ele no nível 6 da prisão de Impel Down por traição. Quando vimos ele jogado na prisão, deu pra notar que ele estava em condições precárias, pois muito provavelmente ele acabou sendo torturado pelos marinheiros. Só que mesmo após todos esses danos, ele demonstrou estar inteirinho. Ele estava inteirinho lá quando o Luffy soltou ele da prisão para ajudar a soltar o Ace. Já durante a guerra de Marineford, o Jinbe demonstrou outro incrível exemplo de quanto ele é capaz de suportar a dor. Pois quando ele estava tentando fugir do campo de batalha com Luffy em seus braços, o almirante Akainu atacou ele com um golpe muito potente de magma, que foi com tanta força que atravessou o peito do Jinbe e ainda queimou o Luffy. E galera, imagina a dor que o Jinbe estava sentindo na hora. Ele teve seu peito completamente perfurado e suas escamas estavam queimando intensamente devido à temperatura elevada do magma. Só que apesar disso, o Jinbe conseguiu escapar com o Luffy, e o máximo que ele fez após receber esse golpe foi se lamentar por não ter conseguido salvar o Ace. Rapaz, o Jinbe é o cara casca grossa demais, galera. E já na luta contra o Usopp, o Jinbe foi golpeado ferozmente pelo Tobirofo. Só que graças à sua incrível resistência e somado ao seu maçante haki do armamento, ele foi capaz de suportar todos aqueles golpes ao ponto de não sentir mais nada depois de um certo tempo. Portanto, isso deixa claro que se os Chapéus de Palha precisarem de um tanque como escudo, o Jinbe é o cara ideal. O cara é casca grossa e tem uma incrível resistência. Poderes de Tritão. Por ser da raça dos homens peixe, o Jinbe tem diversas capacidades que se sobressaem a dos humanos. Como eu já disse anteriormente, só pelo fato dele ser um homem peixe, o Jinbe já é automaticamente 10 vezes mais forte e resistente do que um humano normal. Fora que além de respirar tranquilamente em solo terrestre, ele também é capaz de respirar debaixo d'água da mesma forma que um peixe. E meus amigos e amigas, quando esse cara vai pro mar, você pode ter certeza que as coisas vão para outro nível de poder. Porque segundo o próprio Jinbe, ele não é tão forte em terra firme quanto ele seria debaixo d'água. E olha que ele é forte em terra firme, imagina no mar. Até porque, galera, os homens peixes têm a característica de serem ainda mais fortes quando estão debaixo d'água. O exemplo de quando os tritões são poderosos debaixo d'água foi durante o arco de Arlong Park, onde nessa ocasião o Sanji teve que lutar contra um homem peixe na água. E por estar no habitat natural deles, o Sanji não tinha quase nenhuma chance de vencer o seu adversário, o que acabou provando a incrível força que os tritões possuem enquanto nadam. Isso acontece pelo fato deste ser o habitat natural dos homens peixes, galera, e eles têm um domínio perfeito sobre a água. Eles nadam em uma velocidade tão incrível que supera até mesmo a de uma correnteza em extrema agitação. Fora que sua força também é aumentada quando estão nadando, pois já que sua velocidade aumenta, seus golpes também se intensificam devido à agilidade dos seus golpes. Portanto, uma coisa é certa, se alguém quiser entrar embaixo d'água e lutar contra o Jinbe, pode ter certeza que a derrota é quase certa. Karatê dos homens peixes. Essa é uma arte marcial que é praticada por alguns membros qualificados da raça Homem-Peixe. Com ela, o Jinbe possui uma série de movimentos subaquáticos devastadores, concebidos para serem adequados com a força e a velocidade dos homens-peixes. Eles podem ser usados em ambos os ambientes, seja na água ou em terra firme. De acordo com o Jinbe, a chave para dominar o karatê dos homens peixe é ser capaz de controlar toda a água que estiver na sua proximidade, para que a água na atmosfera tenha conexão com a água no corpo do adversário. Essa é sem dúvidas uma das principais cartas na manga do Jinbe, pois ao usá-las ele ganha uma variedade de golpes que atordoam os inimigos de uma forma brutal. Fora que ele também consegue conciliar esses ataques com suas outras técnicas, como é o caso do haki do armamento, onde ele se torna capaz de intensificar os seus golpes de artes marciais com a armadura invisível de haki para desferir danos ainda mais potentes. Agora que a gente falou dessa arte marcial do Jinbe, bora ver algumas das técnicas que ele consegue por meio do karatê dos homens peixes. Bora lá! Jujutsu dos homens peixes. Essa técnica foi usada pela primeira vez no exterior da Baía de Impel Down, em preparação para um dos seus ataques fulminantes. Essa se trata de uma técnica subaquática que o Jinbe inicia pela primeira vez quando ele coloca uma mão em cima da outra. Depois de fazer esse sinal, sua mão direita vai para frente com o intuito de dar um empurrão com toda a força. Isso permite que o Jinbe agarre fisicamente e redirecione as correntes como se ele estivesse manipulando um pano. No anime, o Jinbe recolhe a água em um brilhante tufão azul em suas mãos. Ele então nada para fora do mar em alta velocidade, fazendo com que o tufão forme uma corrente de água em espiral e depois que joga para a superfície. Kairyu Ipponzeoi.
O Jinbe faz uma corrente para cima, onde ele rompe a parte da superfície do oceano com um fluxo de água imponente. Isso foi visto pela primeira vez sendo usado no exterior da Baía de Impel Down, com o intuito de levantar uma jangada improvisada em um navio de guerra da marinha. O Jinbe poderia aparentemente gerar múltiplos fluxos de água como esses se fosse necessário. Ou seja, o bichão domina muito a arte de manipular a água. Yarinami. Essa é uma técnica que envolve a manipulação da água do Jinbe. E sinceramente galera, essa é uma das técnicas mais boladas e incríveis do Jinbe. Para fazê-la, ele cria uma explosão em forma de lança de água com uma força suficiente para perfurar um barco em estruturas sólidas. No anime, houve duas ocasiões em que ele utilizou esse poder. A primeira foi na guerra de Marineford, onde ele usou esse ataque depois de sair do olho de um redemoinho. Após usar esse ataque, diversos marinheiros sofreram com esse golpe. A segunda ocasião onde ele utilizou essa técnica foi quando ele chegou no país de Wano para ajudar os Chapéus de Palha em combate. Nessa ocasião ele demonstrou uma versão ainda mais forte do Yaranami, onde ele destruiu inúmeros barcos dos piratas feras apenas com uma rajada de água. E olhando assim, até parece que um Kamehameha do Jinbe, só que feito de água, um dos golpes mais da hora dele. Bom, essa técnica mostra o quão poderoso fica o Jinbe embaixo d'água. Imagina quantos outros golpes ele pode fazer. Samegawara Seiken. Um soco poderoso, reto e forte o suficiente para acabar com o Gekko Moria. Essa é a definição desse golpe. Pois bem, foi utilizando essa técnica que o Jinbe conseguiu vencer o Shichibukai Moria. Nessa ocasião, seu adversário havia engolido diversas sombras devido aos poderes da sua Akuma no Mi. E ao observar essas sombras, Moria acabou ficando muito grande e poderoso. Porém, assim que o Jinbe utilizou esse golpe, o Moria não teve a menor chance de vencê-lo. Para fazê-la, o Jinbe concentra o Karatê dos Homens Peixes em seu punho para inferir um golpe atordoante no inimigo. Assim que ele consegue atacá-lo, uma espécie de redemoinho em forma de água começa a tomar conta do seu punho. E esse golpe foi tão potente que além de lançar o Moria a alguns metros de distância, ele também foi capaz de fazer o mesmo cuspir todas as suas sombras que havia absorvido. Ou seja, é provável que o impacto desse ataque cause danos de dentro para fora do corpo do adversário, o que acaba fazendo ele cuspir até mesmo o que estava dentro dele. Mais tarde ele chegou a usar essa mesma técnica contra o Luffy. Nessa ocasião, ele lançou uma onda de choque a uma distância justa, manipulando o vapor da água em todo o ar, que acabou sendo capaz de ferir até mesmo alguém como Luffy, que possui um corpo de borracha, o Shimizu. Nessa técnica, ele usa apenas uma simples gota de água para atirar em seu oponente. E quando lançada pelo Jinbe, se torna uma espécie de bala mortal feita de água. Nessa gota de água, ele ganha uma força tremenda devido à incrível força cinética que é produzida pelos Homens Peixe. Sendo assim, ele acaba transformando uma simples gota de água em uma bala que pode ser mortal contra os adversários. Então imagina só o quão apelão e poderoso é essa técnica, um tiro de água. Imagina que o Jinbe esteja diante de inúmeros inimigos que não são tão fortes assim. Ele poderia acabar com todos eles apenas usando um balde de água no seu lado. Ele vai lá pegar água e pá, atira em todo mundo, galera. Onde poderia pegar uma gota de água a cada instante para atirar em seus adversários repetidamente, galera. E por muito tempo. E eu acho que isso não deve gastar muita energia dele, né? Seria muito legal ver ele fazendo isso. O Jinbe ia literalmente se tornar uma metralhadora de água. Porém, é claro que essa técnica funciona apenas contra inimigos fracos. Afinal, no mundo de One Piece, existem diversos personagens que são resistentes a balas de armas. Imagina só a balas de água. Eu acho que deve ser fácil ter algum oponente que resiste. Ou seja, caso o Jinbe tente acertar essas gotas de água em um personagem fortes como o Kaido, o Zoro, o Sanji ou outro personagem que seja um grande lutador, é óbvio que essas gotas serão inúteis. Porém, para figurantes é essencial e muito boa. Por esse motivo, elas acabam sendo úteis apenas contra personagens fracos. Muraikan. A técnica secreta do Karatê Homem-Peixe, onde o Jinbe lança um pacote de água em suas mãos e dispara uma onda de choque poderosa de uma água que penetra o corpo do seu oponente. É tão poderosa que até mesmo causou ferimento na forma gigante do Adatsumi, Karakuzagawara Seiken. Essa é uma das principais técnicas do Jinbe. Diferente das demais técnicas, nessa ele não precisa encostar seu punho no corpo do adversário, pois ele ataca seus inimigos mesmo sem nem precisar de um contato físico. Olha só o poder do cara, velho. Ele usou pela primeira vez quando ele estava fugindo da prisão de Impel Down. E quando estava correndo, ele deu de cara com inúmeros carcereiros que estavam ao seu redor. Logo em seguida, ele deu um soco no ar que após alguns segundos atordoou todos os carcereiros que estavam ali, sem nem ao menos tocá-los. É meio que uma onda de ar muito poderosa. Onigawara Seiken.
Essa é uma versão muito mais potente do que essa que vimos anteriormente. Ele utilizou esse golpe contra o Usu, e diga-se de passagem, essa é a técnica mais forte demonstrada pelo Jinbe até agora. Durante sua luta contra o Tobiropo, ele desferiu um soco que ficou a poucos centímetros do rosto do seu inimigo. Após alguns segundos, o Usu foi acertado brutalmente pelo Tritão, sem nenhum menos ter algum contato físico. Talvez vocês devem estar se perguntando como é que o Jinbe consegue fazer isso, né? Pois bem, isso até parece com as técnicas do Haki do Armamento avançado, onde o usuário consegue afetar seu inimigo sem nem mesmo precisar de um contato físico. Porém, esses golpes do Jinbe não tem nada a ver com o Haki do Armamento. Na verdade, ele consegue atacar de uma longa distância, porque ele usa o vapor da água do ar para liberar uma onda de choque que sobrevoa até o corpo do adversário. Dessa forma, ele consegue atacar sem nem mesmo precisar nem sequer encostar um único dedo no inimigo. Agora só imagina esse golpe se encostasse no inimigo. Vixe Maria, deve ser destruição do corpo do inimigo. E aí, bem legal saber que o nosso querido Jinbe é tão forte, né? Eu adoro ele é um dos meus personagens favoritos. O cara é muito honrado. Então se você gosta de verdade do Jinbe e também de outros personagens de One Piece, já se inscreve no canal e ativa seu Karatê Tritão dos Homens Peixes no sininho das notificações. Já desce aquele socão no like, galera. E olha só, na tela está passando dois vídeos. Um deles são todos os poderes do Luffy e o outro são todos os poderes do Zoro. Confere esses dois vídeos que são super completos e tem todos os poderes mesmos. Tá igualzinho esse vídeo, clica neles. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo nesses dois vídeos.